deputado Gil Diniz. Obrigado, presidente. Boa tarde, secretário. Uma honra recebê-lo aqui na Comissão de Segurança Pública dessa casa. Agradecer novamente pela sua presença. Secretário, eu queria perguntar, a princípio, sobre... o senhor falou da expansão do sistema penitenciário em São Paulo, essas parcerias que o governo vem fazendo. Se o governo, ao invés de pensar a priori nessas parcerias, se não tem como trazer recursos para São Paulo do Fundo Penitenciário Nacional. Há relatos, há reportagens dizendo que há milhões aí que podem ser investidos, inclusive para a criação de vagas no sistema penitenciário. Isso não seria uma estratégia pensando no sistema penitenciário trazer esse recurso para São Paulo? Nós sabemos a dificuldade que é conseguir construir um presídio, principalmente porque a população local não deseja ter esse presídio ali, querem que hajam as prisões. Agora, quando a gente pensa em construir, a gente tem essa dificuldade. Queria deixar aqui como uma sugestão, o senhor pesquisa aí sobre um projeto em Santa Catarina, do senhor, lá em Joaçaba, do juiz Márcio Humberto Bragaglia, que ele faz um trabalho de reeducação do imaginário dos presidiários ali. Tem aquela questão da leitura do livro, aquela coisa. Só que ele faz um trabalho direcionado. E vem dando certo na cidade de Joaçaba, tem esse exemplo desse juiz que faz um belíssimo trabalho aí. Muitos gostam de falar, né, entre aspas, essa ressocialização. E eu vi de perto, conheci ali a penitenciária. Parece que é um modelo que acaba dando certo. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é se o senhor tem um número dentro desses mais de 230 mil presos, se o senhor tem um número de quais são os provisórios, quais são os que estão em regime semiaberto. Porque muitos acabam não... A gente fala, nós temos 144 mil vagas e tudo mais, só que tem muito preso que acaba indo dormir na prisão, não passa ali o seu dia ali. Gostaria de fazer minhas as palavras do início da fala do Luiz Fernando, quando ele repudia a questão da jornalista Raquel Sherazade, que coloca a culpa, né, daquele massacre ali, inclusive nos agentes penitenciários. Lamentável aquela fala. Então, os agentes aí gozam do nosso respeito, da nossa consideração. E tem aqui, tenho certeza que nessa comissão, pessoas que estão engajados, muitos aqui já falaram dessa questão da valorização do nosso profissional da segurança pública, nesse caso, os profissionais da administração penitenciária. Reforçar também essa questão do armamento. Comandante, o senhor comandou o choque. Eu conheci na cavalaria, quando fui com o Eduardo Bolsonaro visitá-lo. E acho que é inadmissível um estado como São Paulo, delegado Olim, que os agentes penitenciários trabalham ali, lidam ali com os presos, voltem para suas casas desarmados, Major Meca, Sargento Nery. Acho que é inadmissível. Então, acho que uma das nossas prioridades aqui nessa casa é justamente trabalhar nessa questão. Também discordo dessa questão de pegar um armamento que está obsoleto. Nós sabemos aí a 24/7 da Taurus, as outras, os incidentes de tiro aí que fazem vítimas, inclusive os policiais e também pessoas aí na abordagem. É lamentável. Então, se possível, levar também essa nossa fala ao governador, porque é inadmissível que um profissional de segurança pública no estado de São Paulo, que lida ali diariamente com o PCC, que vá desarmado para casa. Eu não tenho dúvida, secretário, que o sistema penitenciário paulista tem condições, sim, de ter no seu dia a dia ali qualquer tipo de preso, seja o homicida, seja o estuprador, seja o corrupto. Então, que Tremembé aí receba de braços abertos, seja lá quem for o preso, seja ele corrupto, seja ele... Por gentileza, deputadas, ele se manteve, ele está falando a palavra dele. Na hora a senhora fala. Deputada, quando a senhora falou, todo mundo ficou quieto, por gentileza. Mas ele está desrespeitando, ele está falando a opinião dele, depois a deputada vai também falar. Presidente, continua, só para finalizar, com respeito aqui ao secretário, só fica claro que... Já deixou claro, ele já deu essa resposta hoje aqui, mas assim, o presidente virar para cá, dá para tremer. Mas olha só, já tentaram cercear a minha palavra, já falaram, já mandaram calar a boca e tudo mais, e agora usando de respeito e falando diretamente para o secretário, começa aqui a
a algazarra aqui dos amantes aí de um Deputado, presidiário só um que vem minutinho. para o O estado de São senhor Paulo. termina a pergunta, deu? Finalizei. A resposta ao senhor secretário, por gentileza. Deputados, vamos Muito manter obrigado. a educação, é bom, né? Vamos na boa. Obrigado, deputado. Vou procurar responder rapidamente, mas sem deixar nada pendente. Desculpa, secretário, pela algazarra do puxadinho do PT aqui, o PSOL. O fundo penitenciário, ele já contribui bastante. Ô, Das deputado. 12 unidades que estavam em construção, entregamos 2, tem mais 10. Dessas 12, uma é recurso do BNDES, a outra é do Tesouro do Estado e outras 10 com aporte de recurso federal, proveniente do fundo. O problema é que o fundo está se esvaindo sem reposição, né? E cada vez mais difícil dos estados se beneficiarem desse recurso. De qualquer maneira, tem uma ação da Operação Lava Jato que vai devolver algo em torno de 800 milhões de dólares, né, repatriado, aquela coisa toda. O CONSERJ, que é o Conselho dos Secretários de Estado da Administração Penitenciária do Brasil, nós marcamos uma audiência com o ministro do STF, relator desse projeto. Ele nos recebeu e nós levamos o anseio da administração penitenciária para ser contemplado com um pouco desse recurso, porque precisamos também. Então, estamos atentos a isso, apesar da dificuldade, deputado. Anotei aqui Joaçaba, vou procurar me inteirar do que se trata, e como eu falei no início, todas as boas práticas, não temos nenhum constrangimento de aplicar aqui em São Paulo. Tá? Então, está anotado, vou procurar saber. Regime aberto e semiaberto, o que nós temos hoje, regime fechado, 184.760 homens, 8.956 mulheres, 184.760, 8.956 mulheres. Fechados. Fechado. No fechado, a gente contempla aqui o preso condenado e o preso provisório, porque ambos são do fechado, tá? O semiaberto, homens 34.447, mulheres 2.655, 37.447 homens, 2.665 mulheres. E temos nos hospitais também 686 homens, 95 mulheres. Essa é a nossa população carcerária distribuída por tipo de cumprimento de pena, aberto, fechado, semiaberto. Fechado e semiaberto. O acautelamento de arma nós já tratamos, e sobre a manifestação da profissional da imprensa, a meu ver, tudo aquilo que é falado sem possibilidade de comprovação, que ofenda alguém sem você poder comprovar, é algo irresponsável, é algo que tem que ser medido, isso em todos os níveis. Nós estamos falando de policial, estamos falando de agente penitenciário, nós estamos falando de repórter, nós estamos falando de todo mundo que faz uma afirmação sem condição de comprovar aquilo que está falando, corre risco de ofender as pessoas, e reverter isso é muito difícil. Deputado Sargento Neri.